Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Facudi e a gente vai falar o que é falta de perdão. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, alguma coisa que deixa a gente chateado, é muito normal que a gente acabe ficando ofendido com aquela pessoa. Só que se ofender é uma coisa que é super perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a ofensa, ela leva à mágoa, ao rancor. E a mágoa, o rancor, o ressentimento te levam à falta de perdão. E falta de perdão é uma coisa muito perigosa. Se fala pouco sobre isso, mas é muito, muito perigoso. Normalmente a falta de perdão vem de você olhar para aquela situação e pensar: eu jamais faria isso que fizeram comigo. E geralmente, quando você pensa isso é uma verdade. Geralmente você realmente não faria aquilo que fizeram com você, mas muitas vezes você não faria exatamente aquela coisa, mas você também peca em outras áreas, ou até você faz coisas parecidas em outras áreas sem que você perceba. Muitas vezes você faz a mesma coisa e quando é com você, daí tudo bem, daí não tem problema. O problema são os outros fazendo com você. A gente tende a colocar um óculos cor-de-rosa quando as coisas são conosco, né? Quando a gente que fez para os outros, afinal de contas, a gente tinha toda a razão, porque olha isso, olha aquilo, olha como é que me tratou, olha como é que fez. Mas quando os outros fazem com a gente, daí é absolutamente imperdoável. Olha o que diz Mateus 7, 3 e 5. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Uma vez eu tive uma situação que uma criança estava agindo de uma maneira que eu fiquei indignada, achei que era um absurdo, que imagina esses pais que não corrigem essa criança e tudo. E quando eu parei para pensar e para começar a refletir um pouco sobre aquilo e pensar como eram, né, os meus filhos na época, eu percebi que algumas vezes meus filhos agiram de maneira igual e que eu tive uma atitude igual aos pais daquela criança. E muitas vezes é assim, quando são os filhos dos outros, quando são os outros é imperdoável, mas quando é você, daí tudo bem, daí não tem problema, porque afinal de contas, isso e aquilo. A gente tem que tomar muito, muito cuidado. E quando Jesus pede para a gente ver bem, né, se a gente não está com uma trave no nosso olho, é porque ele sabe que geralmente tem uma trave no nosso olho. É lógico que existem situações nas quais as pessoas fazem coisas para nós que nós jamais faríamos e que realmente nós estamos cobertos de razão, mas mesmo assim, por mais que você esteja coberto de razão e saiba, muitas vezes você vai estar mesmo coberto de razão, não significa que se você perdoou, você perdeu a razão. Você tinha razão, mas mesmo assim você opta por perdoar. E por que Deus quer que a gente perdoe? Porque Ele, como nosso Criador, sabe o quanto de mal aquilo vai fazer pra gente. A amargura, a falta de perdão fazem muito mal para a nossa saúde, né? Tanto física como mental. Então é muito importante que a gente libere esse perdão, porque isso está fazendo mal para a gente, só que é um mal que é bem disfarçado, não dá para perceber. Mas de onde que vem então essa falta de perdão? A falta de perdão, por estranho que pareça, ela vem da falta de fé. Sabe por que falta de fé? Porque se você tem fé suficiente em Deus, você sabe que por mais que alguém tenha te feito alguma coisa muito ruim, Deus é grande e poderoso o suficiente para poder fazer algo ainda melhor na sua vida. Então, quando você tem fé em Deus, você sabe que Ele pode fazer. Mas quando você não tem fé, você acha que aquilo que te fizeram de mal não tem jeito. Aquilo estragou a tua vida ao ponto de não ter volta, de não ter como você ter uma vida melhor depois de ter sofrido aquilo que você sofreu. A história de Jó mostra bem isso. Aquilo que foi tirado, né, ele tinha um monte de coisa, ele tinha 10 filhos, tinha muito dinheiro, tudo que foi tirado,
Deus restituiu, não só restituiu, como Ele deu o dobro. A história de José também. Ele foi tirado lá, né, do meio da família dele, de um pai legal e tudo. Ele foi tirado dessa situação, mas ele sempre agiu com fé, ele sempre teve fé em Deus e ele sempre agiu corretamente. Essa atitude de ter agido corretamente demonstra a fé que ele tinha em Deus. E isso fez com que Deus colocasse ele num lugar altíssimo, como o segundo homem depois de Faraó. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa fé, mesmo depois que alguém fez alguma coisa pra gente, e é muito importante que a gente perdoe, porque é assim que Deus pode te restituir e te dar muito mais. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!